Fábio, em apenas uma frase, você vai dizer aqui para todos nós aqui, em apenas uma frase, como é que faz para que essa geração Z perceba que o prateado vale ouro. Como é que faz para que a geração prata, em uma única frase, você vai dizer, como é que a geração prata perceba o seu valor e encare esse mercado? Em apenas uma frase, isso pode parecer pauleira, né? Bem-vindo ao jogo. Começamos aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente nesse projeto que é o Pode Já, que a gente tem esse objetivo de falar de tudo que você constrói também, e a gente quer aqui aprender com você, discutir com você, que a gente possa entregar alguma coisa para eles aqui, que possa realmente ser impactante. Para isso, meu amigo Alberto está aqui comigo, de muitos anos de empresa, um executivo da indústria farmacêutica. Estamos juntos nessa, montando o Pode Já, para que seja do seu agrado, para que seja algo de verdade, com valor. Fábio, aquela pergunta era brincadeira, numa frase só, sacanagem. Eu ia te responder. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Vai lá, Fabião, manda. Então vamos embora. Responda. Numa frase só. Quanto é que você paga? Essa é a resposta. Não vai ter resposta, gente. Não vai ter. Essa resposta fica milionário. Essa resposta vale $1 milhão. Vale ouro. A resposta dos milhões. Todos os RHs Querem saber querem isso. saber isso. E ninguém Querem sabe. Maravilha. Fábio, hoje, assim, a gente puxa para algumas realidades assim. O Brasil é aquela coisa, oportunidades e tal. A gente está numa fase hoje de mudança de governo, que não é um governo novo, é um governo conhecido, mas é uma mudança. O radar do Brasil hoje continua sendo um lugar de muitas oportunidades, de negócios e oportunidades de trabalho. Aí você vai entrar na minha formação profissional. Então, eu tenho formação de eletrônica, engenharia civil, economia, blá, blá. Eu sou um palpiteiro profissional. Bom, O esse seu é o primeiro, resumo. mas aqui, seu primeiro diploma de graduação, você tinha o quê? Uns 9 anos de idade, né? É, por aí. Cara, Coube mais alguma coisa aqui. Vai bater 2 ou 3. Eu fui estudar porque ninguém me aguentava em casa. Bota o moleque na escola, Põe, vê se ele aprende tira ele de alguma casa. coisa, tira ele de casa. Parabéns pelo currículo. Apesar de tudo isso, não teve juízo e Mas aceitou o o convite. aspecto mais importante nem é nada disso. É que eu sou apreciador de cerveja artesanal. Isso é que é importante. Opa, isso é bom. Isso é um Aí toque. Mas é bom. apreciador não sabe fazer, não faz. Não, Você é um apreciador. Apreciador. E qual a boa? Qual a boa? Eu Qual sou é uma muito boa? realista. Eu sou muito. Para mim ainda Baden-Baden é boa. Viu? Tô bem ainda? Tá bem. Ô Renato, é assim, você fala de vinho, né? Tem bebidas que você fala e você é um cara erudito, né? Vinho é uma delas, né? Você fala muito de uísque, o cara fala, esse cara é bêbado, né? E cerveja tá virando isso, né? Você fala de cerveja, né? Você tem várias qualidades, etc e tal. Então, o custo-benefício é que é a jogada, porque tem cerveja que é tão cara que se você achar ruim, você tá errado. Qual que é aquela cerveja de custo-benefício que você pode comprar e que é gostosa, que é uma cerveja que você toma todo dia, que tem na tua Essa geladeira? que você falou, Baden-Baden. Baden-Baden, Eisenbahn, Colorado, que são cervejarias artesanais que foram compradas pelas grandes, foram compradas pela Heineken, pela Ambev, mas eles mantiveram como uma unidade de negócio separada, não entrou naquele processo maciço industrial. Certo. Então ela tem aquelas características de cerveja artesanal, cerveja craft, mas são gerenciadas por multinacionais. Então os preços caíram, porque você vê aquela máquina de compra de insumos, aquela coisa A toda. ideia era de ter um projeto, a ideia de ter um produto mais sofisticado na lista de produtos. Porque eu lembro que a Baden-Baden foi a Skin Cariol que comprou. Foi. Né? Que cá entre nós não era nada boa. Que depois assim. a Kirin do Japão comprou, que depois a Heineken comprou, então foi passando de mão em mão. Mas a Eisenbahn, para mim, é uma cervejaria lá de Santa Catarina, fantástica. Fantástico. Fantástica. Para quem é Gosto prateado, para quem é Z, para todo mundo. Não, aí você iguala, é que nem praia. Praia todo mundo é igual, né? É, Na praia. cerveja também. Não tem cerveja de elite, cerveja é cerveja. Exatamente. A cerveja. É que nem uma professora conhecida nossa, que ela é da área do café, ela sempre falou: café vai além, né? As pessoas querem chamar para uma reunião, vamos tomar um café? Tomar um café vai além de qualquer coisa, né? A gente precisa falar, a gente precisa conversar, então vamos tomar um café. O convite do vamos tomar um café
Pega qualquer questão Pega social, qualquer né? questão social. Mas deixa eu responder a tua pergunta. Vamos lá. Você perguntou se o Brasil é um país de oportunidades. Olha, Apesar das mudanças agora. qualquer país que esteja num estágio intermediário de desenvolvimento como o nosso é um país de oportunidades. Então, o problema do Brasil não é se existem oportunidades, estão todas aí. É se a gente tem a capacidade, a condição, a possibilidade de transformar essas oportunidades em algo útil para nós e para a sociedade. Então, tem oportunidade para construção civil, para tecnologia, para qualquer coisa que você possa imaginar tem oportunidade. Agora, como é que você faz para transformar isso num negócio sustentável, rentável, que pague corretamente as pessoas que trabalham lá, que atenda corretamente o mercado, que não seja sufocado pelos impostos, que não sofra com os altos e baixos da economia. Então, vamos entrar num governo novo. Eu tenho muito pouca informação sobre o que o governo novo quer fazer no país, mas eu sei as dificuldades que o país tem. A gente vai continuar mergulhado nas dificuldades, mesmo com o governo novo. Então, as oportunidades vão continuar existindo e a gente vai continuar tendo que remar forte para conseguir chegar em algum lugar. Então a gestão é a palavra do momento, né? Com certeza. Sobrevivência. Você sabe que lá na DVB, a gente está... Eu vou lançar essa novidade aqui para você, mas não conta para ninguém. Novidade aí. Não conta para ninguém. A gente está para instituir um prêmio que é da empresa centenária. Nós vamos premiar, reconhecer, não é um prêmio por desempenho nem nada, é pelo fato dela ter conseguido sobreviver 100 anos. 100 anos. Todos os prêmios que tem são prêmios porque você teve um case de marketing fantástico, porque você tem um programa ESG espetacular, por causa disso, daquilo, são prêmios comparativos. Você compara a performance daquela empresa naquele ano com outras. A gente olhou e falou, não, olha, o herói do Brasil é quem conseguiu chegar vivo até agora. Uma empresa que sobreviveu 100 anos, e nos últimos 100 anos teve guerra, revolução, tudo quanto é tipo de contratempo, essa empresa ela tem que ensinar para a gente o que ela fez para chegar até agora. Não é? O que foi, que está no DNA dela, o que é que existe lá, que permite a ela ser tão longeva, ser tão sustentável. A gente vai premiar esse tipo de empresa. E vamos aprender com elas o que você tem que fazer para viver mais 100 anos. Porque você é consultor, eu sou consultor, tem muita conversa de consultor que a gente sabe que é conversa de consultor. Não passa da página 2, né? Na vida real. Está no livro lá, mas na vida real não passa da página 2. Quem viveu 100 anos tem muita chance de viver mais 100. Sem dúvida. Não tem medo, né, do 100 próximo, ele já viveu 100, né? Ele já viveu 100. Eu só trabalhei numa empresa nacional que tenha mais de 100 anos. Eu trabalhei em uma só. É muito raro mesmo. É muito raro. Mas você sabe que quando você fuça, você encontra. O Votorantim tem mais de 100 anos, Gerdau tem mais de 100 anos, a Light no Rio tem mais de 100 anos, a Casa da Moeda tem 300 anos, o Banco do Brasil tem 200 anos. Aí você vai andando, a Confeitaria Colombo no Rio tem 160. É verdade. 160 anos. Ali na do Ele é de Forte, né? Aquela que 1850. fica no Forte, né? Agora, Eu trabalhei no jornal Estado de São Paulo, no Estadão. Tem 150 anos, a Folha de São Paulo também na mesma época, o Jornal do Brasil também na mesma época. A Folha de São Paulo acho que ainda não tem 100. A Folha não. O Jornal do Brasil era até mais velho. O antecessor da Folha de São Paulo era da mesma época. A gente teve outros jornais que eram da mesma época um pouquinho. Proclamação da República saiu na capa do Estadão. Aquilo era. Você não trabalhava numa empresa, era uma instituição, né, cara? E é interessante, você tocou numa palavra sobreviver, e sobreviver virou uma palavra feia, né? Parece que é viver sem qualidade, parece que é viver de qualquer jeito. E não. Você vai na definição de sobreviver, é sobreviver mesmo, quer dizer, viver mais. É conseguir viver apesar de. É superar as dificuldades. É superar as dificuldades. Então, é necessário, sim, sobreviver, porque senão a gente vai entrar naquela história de que 80% das empresas não duram um ano. E a gente olha para isso e fala, isso é normal? Isso é prosperidade, né? E agora não, as startups são assim mesmo, elas sobem e descem. Ué, mas tem que ser assim mesmo, sobe e desce? Contrata 11 mil, manda 11 mil embora. É assim que as coisas são? É isso, Fábio, isso é normal. Então, mas você fez o seguinte, o Warren Buffett, que é um mega investidor, né, que todo mundo acompanha e tal, perguntaram para ele uma vez por que ele não investia em unicórnios e tal. Ele falou, eu não acredito em nenhum tipo de organização que passe por um processo de crescimento explosivo em 2, 3 anos, porque ela vai cair depois. Em algum momento ela vai cair. Eu acredito mais naquelas que estão há 50, 60 anos, crescendo 5, 6% ao ano, e vão vivendo, elas vão continuar crescendo 5, 6% ao ano. Eu consigo prever o que vai acontecer com elas. Certo. Enquanto que um unicórnio, acontece qualquer coisa, demite 10 mil, não sei o quê. É tudo muito incerto, é tudo muito impreciso. Parece não ter lastro nenhum com nada, some ou faz o que quer, né?
Eu acho que é muito de longevidade. A gente falava um pouquinho antes da gente começar aqui, o que faz o cabelo branco ter cabelo branco. Primeiro a gente chegou até aqui, né? A gente sobreviveu. Então já alguma coisa a gente aprendeu na vida, né? Evitamos os excessos. Mas outra, a experiência ensina como é que você evita certas armadilhas, né? Evita, por exemplo, cair em alguns buracos, mas também evita certas tentações, tipo, lança um negócio do nada, põe todo o dinheiro que você tem naquilo ali, investe em mundos e fundos e aposta que vai dar certo. As apostas que vão dar certo podem dar, mas é 1 em 1000, né? A maioria afunda. Muita calma nessa hora, né? Tem uma estatística nos Estados Unidos que mostra que, isso foi para 2019, eu não sei se tem uma estatística atualizada, porque os últimos 2 anos foram uma bagunça, mas 2019 tem essa estatística. De 100 empresas abertas nos Estados Unidos, 1/3 foi aberta por gente com menos, acho que era de 24 anos, 1/3 entre 24 e 50 e o último terço acima de 50. Né? Então você já tem aqui, você mostra o empreendedorismo sênior e tudo mais. Aí quando foram ver, as que foram abertas há mais tempo, quem tinha sobrevivido, das empresas abertas pelos mais velhos, 77% sobreviveu. E das empresas abertas pelos mais jovens, 23% sobreviveu. E tem o porquê lá? Sabe? Porque o mais velho tende a abrir uma empresa num setor de atividade que ele trabalhou a vida toda. Ele trabalhou a vida toda em alguma atividade, ele viu uma oportunidade ali que não estava sendo atendida, ele monta um negócio para atender aquela necessidade, ele tem as conexões naquele ambiente, naquela indústria, naquele setor, ele tem o conhecimento, ele sabe como é que aquilo funciona. O garotão tem uma ideia fantástica, tem uma ideia espetacular que ninguém pensou, mas ele não tem a menor ideia de como é que transforma aquilo na realidade. Por isso que uma startup é uma aposta de risco, é um teste de conceito. Ele abre, 4 de cada 5 morrem, na melhor das hipóteses, né? Então, o mais jovem é mais disruptivo, pensa um negócio mais radicalmente diferente e monta um negócio, a maioria não quebra, não consegue prosperar. O mais velho raramente monta um negócio disruptivo, mas quase sempre sobrevive. Não sei vantagem misturar essas duas competências? Esse é o desafio de hoje. Você pega todo o discurso de quem está propondo para as empresas inclusão de público maduro, de volta, né, trazer de volta, a ideia é como é que eu faço um balanceamento entre a garotada que traz sangue novo, ideias novas, mais energia, e o cara mais velho que traz experiência, bom senso, traz um pouco, e equilibra aquela equação dentro da empresa. Porque eu sou psicanalista também e como psicanalista as pessoas dizem assim, não, o cara mais velho é teimoso. Eu digo não, teimoso é perfil de personalidade. Você tem uma criança teimosa. Então, o mais velho, tem velho teimoso. Também. Né? Mas não é a verdade absoluta. Esse é um problema de sucessão tradicional clássico, né? A gente vê milhões de exemplos desse tipo aí. Olha, acho que cada caso é um caso, mas como regra geral, o sujeito que está chegando agora, o mais novo, fez uma faculdade agora, ele está exposto a novas ideias, ele conviveu com gente da mesma idade dele, ele fez alguma pós-graduação em algum lugar, ele vem com ideias novas sobre como tocar aquele tipo de empreendimento. E o pai fundador, que está lá há muito tempo, já tem velocidade de cruzeiro. Ele sabe que aquilo está estável daquele jeito, ele não quer mexer, ele não quer mudar. E talvez não tenha energia para mudar. E também talvez olhe e fale assim, se eu começar a mexer aqui, eu vou arrumar encrenca, eu vou ter que me dedicar muito para depois reestabilizar esse negócio. Mas o filho não, ele está chegando agora. Ele tem todo o tempo do mundo, ele quer deixar a marca dele, ele quer modernizar o que ele entende que já está antigo e tudo mais. E esse choque acontece. Esse é um choque, essa é uma questão interessante, porque você tem 2 maneiras de abordar essa questão, a maneira anglo-saxônica e a maneira latina. Latina no bom sentido, latina francesa, italiana. No modelo anglo-saxão, que é a McKinsey, por exemplo, e que o Falcone usa também e tal, você conserta isso através de regra de governança. Tá? Você põe a família inteira no conselho, deixa lá o jovem ali, mas cria uma regra muito forte de governança, tudo está regulado e não sei o que, tal, bibibi, e acredita que aquilo vai acontecer. Todo mundo tem que seguir o manual. Funciona na Suécia, funciona na Alemanha, esses lugares assim, todo mundo é disciplinado, a coisa funciona bem. Mas você tem o modelo francês, o modelo italiano, que são modelos de convivência entre as gerações por 3 a 4 anos. Durante um certo tempo, o mais velho toca a empresa e o mais novo acompanha. Depois, a partir de um certo momento, eles fazem cogestão. A partir de um certo momento, o mais novo toca a empresa, o mais velho acompanha.
até que o mais velho sai. Essa é uma transição de 3, 4 anos que dá um certo atrito, mas ele é um atrito construtivo e diluído ao longo do tempo. E aí você não precisa de uma regra de governança, porque você construiu uma ponte entre gerações que nenhuma regra de governança constrói, que se chama confiança. Por que o pai fala não para tudo que o garoto apresenta lá? Porque ele não acredita que aquilo vai funcionar. Ele não está desconfiando do filho, que o filho é desonesto, é da ideia que o garoto está trazendo. E o garoto acha que é a ideia do pai, você construiu o negócio, óbvio, está de pé aqui, mas se continuar assim, esse negócio não vai continuar muito mais tempo, tem que modernizar. Um não confia no outro. A regra de governança não conserta isso em sociedades latinas, mas esse processo de convivência, sim. Por isso é tão importante você gerenciar uma sucessão fazendo uma transição desse tipo, de longo prazo. Mas não tem nada mais delicado, né? Não. Quando a gente olha naquela linha, a primeira sucessão do criador da empresa para o filho, não me lembro os números exatos, mas 60% das empresas sobrevivem nessa primeira sucessão. Agora, passando para o neto do criador da empresa, aí 30% sobrevive. Porque aí entra um outro fator. Cai. Que aí entra um outro fator, que é o aumento na quantidade de herdeiros. Se é de pai para filho ou pai para filha, você tem uma relação unidirecional, é só uma pessoa. Mas quando você tem 3 filhos, que por sua vez tem mais 3 crianças, são 9 na outra geração, você tem que começar a escolher o herdeiro. Já dá briga. Nossa. Os outros que não foram escolhidos para serem o CEO, para ser o presidente, vão para o conselho. Você tem que ter uma convivência pessoal entre eles muito boa, que, de novo, regra de governança não conserta, porque é família. A regra de governança funciona no escritório. Vai para casa no almoço de domingo, acabou a regra de governança. Você está lá tomando vinho, começa a discussão, é família. Não é regra de governança que conserta isso. Então, terceira geração é complicado. O americano resolveu esse tipo de coisa, ou pelo menos a gente enxerga assim, porque lá tem a mentalidade de que se a minha empresa começou a dar certo, eu já abro o capital, já profissionalizo a gestão, enquanto eu, fundador, ainda sou jovem. Então, você vê a empresa abrindo capital com 5 anos de vida, 8 anos de vida nos Estados Unidos. Ela não espera chegar nos 60 anos, 65, para começar a pensar. Não, ele já profissionaliza logo cedo. Está preparada para isso, ele abre. E você está cheio de exemplos, de cara de 40 anos do conselho, já saiu da gestão. Quando o filho dele cresce, acionista. Ele pode assumir uma posição se ele tiver competência. Se não tiver, é uma empresa de capital aberto, o conselho é que vai apontar a direção. E aí você evita esse problema. Está cheio de herdeiro de sobrenome famoso que não tem cargo na empresa, mas é bilionário. E você sabe que você botar a pessoa na empresa é capaz de quebrar, então não põe. Deixa a gestão profissional, o lucro é dele. É lógico que muitos desses dão graças a Deus por esse modelo. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Como tá? E aí hoje a gente vê, a gente está pegando aqui conteúdos aqui no Pode Já. Ontem veio essa ideia, esse conteúdo. O prateado, cara, se atualiza. Vai atrás de alguma coisa que te atualize. O que da tecnologia você pode fazer hoje para você se atualizar e você é extremamente competitivo e tal. E aí eu vou falar uma coisa que não tem nada de pesquisa. É o meu parecer, eu sei que eu não sou o único. Mas, cara, você está olhando lá o computador, aí está vendo o YouTube, e aí começa a aparecer as coisas assim. Vamos fazer, que é aquele lance de quase nada de processo, você já fica rico e vamos fazer, e coloca as pessoas para andarem sobre o carvão lá, a brasa, caco de vidro, e eu fico olhando para aquilo, as pessoas num dinamismo, numa euforia, fazendo aquelas coisas todas. Porra, aquilo me dá uma preguiça, Fabiano. Quando eu olho aquilo, eu falo, puta que... Porque para mim, eu sempre tive essa ideia assim, média. Média é o pior lugar para um ser humano estar. Eu brinco. Não existe a média, né? Pois é. E média, na matemática. Ser humano médio, não tem. Não, média na matemática, é conta burra. Eu sempre falo, brinco às vezes. Diria um amigo meu que média é capital da Bósnia, né? Exatamente. Você vai na padaria, você pede uma média, eu peço uma média mais escura para não correr o risco dele acertar a média. Então a média mais escura já não é mais média, né, cara? Cara, você não quer uma Coca-Cola de outro jeito que não seja gelada. Coca-Cola gelada, café quente, não tem média aí. Não tem média. Aí você abre lá, vem um cara e pá, e você é a média. Você é a média dos 5 não sei o que lá que você fez, dos 5 livros que você leu, dos 5... Eu sou a média? Puta que pariu, eu não sou a média. Velho, eu não sou a média.
Eu não sou média. E eu vejo que o mundo caminha muito para isso, assim, As coisas caminham muito para isso, as pessoas entram no mercado com isso. Aí você olha no LinkedIn, os grupos de trabalho das empresas parecidos com isso. Aparece aquele cara com aquela calça jeans agarrada, um dockside sem meia, encostado numa Mercedes de 10 milhões, dizendo que você é a média. E isso soa tão normal, não sei se é. Mas isso me dá uma preguiça, velho. Isso é exatamente o que estraga qualquer argumentação sobre empregabilidade de pessoas acima de 50, 60 anos. Tá? Vamos olhar para a sociedade como ela é hoje. Sociedade em geral. Sociedade em geral. Brasil ou mundo? Não, Brasil. Nossa sociedade aqui. Você tem gente que vai para a faculdade, faz pós-graduação, é muito bem qualificado e consegue os melhores empregos. Você tem gente que consegue fazer um curso técnico, consegue um emprego razoável. Você tem gente que tem segundo grau, consegue um emprego mais ou menos. Tem gente que não passa do fundamental, está nos empregos mais simples. Okay. E tem alguns poucos que nem estudar conseguem. Esses daí não tem nenhuma qualificação. Quando você olha para o público 60 a mais, é a mesma coisa. Você vai ter as mesmas coisas. Teve gente, exatamente a mesma coisa. Aí você fala, bom, mas não tem, por que não tem emprego 50 a mais? O cara que tem pós-graduação em Harvard tem emprego. E vê se encontra algum desses desempregados aí. No mínimo, ele é conselheiro de alguma empresa, ele é consultor, alguma coisa assim. Quanto mais para baixo no nível educacional você vai, maior é a quantidade de pessoas e mais difícil para ela conseguir emprego. Um sujeito de 60 anos de idade, hoje, que só fez o primário, e olha, está assim porque ele fez o primário 50 anos atrás. E 50 anos atrás o nível de escolaridade é muito mais baixo do que é hoje. Então, a maioria dos que têm mais de 60 anos no Brasil hoje só tem o primário. Aliás, tem uma estatística que eu desconfio dela, mas eu estava lendo hoje, que mais de 70% tem o primário incompleto. Eu acho que isso está errado. Mas dá uma ordem de grandeza. 70%? Dos acima de 60 anos, desempregados. Só tem o primário incompleto. Por que ele está desempregado? Porque ele só tem o primário incompleto. O que ele vai fazer com 65 anos de idade? Ser jardineiro? Não tem força física. Vai ser auxiliar de pedreiro, vai ser pedreiro, não tem força física. Qualquer coisa que uma pessoa desqualificada tem de fazer, normalmente é um trabalho que exige esforço físico. Então, por isso que ele não é contratado. Quando você joga isso no bolo da estatística e põe isso no LinkedIn, todo mundo está olhando e dizendo assim, mas o cara que fez a poli e está com 65 anos está desempregado. Esse não está. Esse não está. Pode estar, mas assim, é uma quantidade relativamente pequena. E esse é o que mais tem condição de se virar. É esse que pode abrir uma empresa. É esse que pode virar um consultor. É esse que pode criar uma segunda carreira. É o que tem qualificação. Se você não tem nenhuma, a do intermediário também, a qualificação intermediária, ele pode se reinventar. Mas a maioria dos brasileiros com mais de 60 anos tem um nível educacional extremamente baixo. Qual é a opção que esse cara tem na vida a não ser aposentadoria ou depender de alguém? Porque fisicamente ele não tem... E aí vem a média, né? Aí vem a média. Vamos dar aula no YouTube para o cara abrir uma empresa. Coitado. Você está forçando o cara a fazer uma coisa que é impossível para ele. Só vai gerar frustração. Fábio, lá na Prosperidade de Consultoria, parece que um dos pilares é a cultura organizacional. Como é que você tem visto a cultura das empresas hoje? As pessoas sabem o que é cultura numa empresa hoje? Olha, eu acho que você não tem uma definição explícita de cultura na mente das pessoas, mas cada empresa tem a sua personalidade. Isso é óbvio, né? Não tem como você negar isso. Esse é um assunto que é muito debatido quando você fala de diversidade e inclusão. Eu vou te dar um exemplo. Não vou mencionar nomes, mas é uma coisa que eu vivo, né, no meu dia a dia. A gente vem de uma cultura empresarial onde você contrata um cara que se afina com a cultura da sua empresa. O RH é desenhado para, quando ele entrevistar alguém, ele selecionar alguém que não vai gerar conflito, que ele vai se enturmar bem, que tem as qualificações necessárias, aquela coisa, a experiência, tudo, mas que ele tem uma personalidade adequada ao grupo ao qual ele vai se integrar. E quando ele vem para dentro da empresa, você faz o tal do vestir a camisa, aquele banho de loja que é você, agora você compra, né? Compra a empresa, você vai ser nosso advogado, né? Você vai ser nosso embaixador, tal, e o cara compra porque ele se sente afim daquilo, ele tem uma afinidade com aquilo.
Agora vem as políticas de diversidade e inclusão. Qual é o principal argumento que se usa para diversidade e inclusão? Pô, nós temos que trazer as pessoas diferentes, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que vêm oxigenar a nossa organização, que vêm impactar a nossa organização, porque elas vão melhorar nosso sistema de inovação, vão melhorar nossa percepção de mercado e tal. Aí você traz um bando de gente que não tem nada a ver com a cultura daquela organização e enfia numa organização que não quer receber pessoas que a contrariem. Resultado, a grande maioria das pessoas contratadas hoje, por conta de políticas de diversidade e inclusão, ou saem ou pedem demissão em 60 dias. Porque ou a empresa não assimila, ou o cara chega com vontade de mudar tudo, bate numa multinacional com 100 mil pessoas que não quer mudar, e você tem um processo de exclusão. Ele é excluído novamente. Isso está acontecendo. Por quê? Porque a cultura corporativa, de modo geral, é muito sólida, é muito rígida. E isso é administrado para ser rígido. Se a gente não tiver uma cultura reconhecida, bastante sólida, que todo mundo compra, então nós não conseguimos fazer o pessoal andar na mesma direção. Isso é assim há 100 anos. Por isso que as políticas de diversidade e inclusão estão enfrentando tanta dificuldade. E você, quando vende o peixe para o cara que você está contratando, você fala, agora você tem uma oportunidade que você não tinha antes, você vai poder interferir, mudar a nossa organização. O cara entra, é um cara normalmente de 25, 30 anos, ele entra lá com vontade de botar a empresa de pernas para o ar. Bate cabeça no primeiro dia já está batendo o coitado. Mas acontece. O choque cultural é tão violento que a empresa acaba expelindo a pessoa de volta para fora, para o mercado. E se você consegue retê-lo de alguma forma, o atrito que cria, o calor que cria é tão grande que tem gerente perdendo 50% do tempo dele administrando atrito, conflito, do que tocando o negócio. Então não dá para fazer? Dá para fazer, contanto que você prepare a organização primeiro, de cima para baixo, dizer, olha, nós vamos ter que flexibilizar a nossa cultura corporativa, nós vamos ter que ser mais permeáveis, a palavra é permeável, a coisas que vêm de fora, isso aumenta o risco da gestão, isso aumenta o risco de conflito, mas vamos enxergar esse risco como uma coisa positiva, vamos nos preparar para ouvir coisas diferentes, vamos criticar, não vamos aceitar qualquer coisa que venha. Faz parte, né, do processo. Né? Faz parte. Vamos educar quem está entrando, que ele não venha aqui para revolucionar o planeta, que as ideias dele vão se aproveitar, mas tudo tem contexto, tudo tem momento, tudo tem que ser colocado de uma forma educada, de uma forma positiva. Quando há diferenças irreconciliáveis, vamos levar isso para o gestor, não vamos arrumar uma encrenca, uma briga, uma discussão. Então, você tem que preparar os dois indivíduos, o que vai receber e o que está chegando. E é um processo lento. E nós estamos no meio desse processo aqui nas empresas agora. Na verdade, a gente fez uma pesquisa na DVB recentemente, junto a 250 CEOs. Caramba, tá? Bela pesquisa. Nós perguntamos só para o CEO, não perguntamos para a empresa inteira, mas só para ele se ele tinha uma política de inclusão e diversidade que estava funcionando. 17% disseram que tem política de diversidade e inclusão. 17%? 83% disseram que nem tem. E dos 17, quase todos disseram que não está funcionando. A gente está muito no início da ideia, né? E o Geração Prateada está nesse... Ele precisa ser incluído no processo, precisa de todo esse trabalho. Você tem N vetores de inclusão, mas de modo geral os 5 são mais relevantes. A gente fala de inclusão da mulher, que na verdade já está no mercado de trabalho, é mais uma questão de valorização. Certo. Você tem os afrodescendentes ou etnias de modo geral, os de orientação, os LGBTs, tudo mais, os mais velhos e as pessoas com deficiência. Então, esses são os 5 vetores. Depois tem empresa que fala de refugiado, de indígena, ex-presidiário, ok. São grupos muito menores em quantidade. Certo. Esses 5 aqui é aquilo que de fato se fala. Então, quando uma empresa começa a falar de inclusão e diversidade, ela está olhando para um ou mais desses 5 vetores. Eu acho que o das mulheres é o mais fácil de você equacionar, porque, na verdade, elas já estão inseridas dentro das corporações. É uma questão de você tirar os limites de ascensão profissional, facilitar acesso a conselho, a direção, mas bem ou mal. Esse assunto está sendo tratado com uma certa facilidade, diria eu para você. O pessoal mais velho, na verdade, nem é incluir, é deixar de excluir. É só não mandar embora, ele já está lá dentro. Pronto, resolvido. Por que você vai demitir o cara com 45 para recontratar com 55? Deixa ele lá. Então, é muito mais um problema de não excluir.
Já ajuda muito, né? Já ajuda um pouco. Por que o cara está fora do mercado? Porque ele foi demitido um dia, só não demitir, tá certo? Você retém a maior parte deles que você não tem o problema de reinclusão. As pessoas com deficiência é muito mais delicado para você lidar, porque você tem deficiência motora, você tem deficiência de atenção, tem retardamento mental, você tem questão de membros, auditivo. Então, é caso a caso, aí realmente é um tratamento bem diferenciado. Os LGBTs, na verdade, é mais questão de preconceito, porque no dia a dia não faz nenhuma diferença para ninguém, mas é mais uma questão de preconceito puro e simples, né? E o último que falta são os afrodescendentes. Aqui tem bastante preconceito. Mas bastante preconceito mesmo. Nós, como todos, não estamos habituados a ter pessoas afrodescendentes no nosso meio social, no nosso meio profissional. Então, não é que você seja preconceituoso, é que você não está habituado com a convivência com pessoas que têm uma origem social, por exemplo, de uma comunidade pobre, que tem uma experiência de vida que percebe as coisas que estão ao redor de uma forma muito diferente. Quando verbaliza as coisas, verbaliza de uma maneira que você fica meio assim, por que ele está reclamando disso? Que para nós é tão normal, mas para ele é agressivo, ou é chocante, ou é estranho. Então, a convivência com o pessoal de comunidade, que geralmente são afrodescendentes, tem sido a mais complicada. E quando você vê estatística, o IBGE fez um censo em 2020 e calculou quantas pessoas estão em cada um desses segmentos. Você tem, claro, 57% afrodescendentes autodeclarados. Então, mais da metade da população. Metade mulher, 52% mulher. LGBTs são 2% da população só. Declarados. É o grupo mais verborrágico, né? É o que mais se pronuncia, mas são 4 milhões de pessoas no país inteiro, 2%. PCD, 10 milhões de pessoas no país têm alguma deficiência. Seja ela... E, por exemplo, nós usamos óculos. Sim. Não é considerado deficiência porque não prejudica. Mas se você tem um grau de qualquer deficiência que você não consegue ler mesmo com óculos e tudo mais, você cai na categoria do deficiente. Pessoa que escuta, mas não consegue identificar direito o que está sendo falado, tem dificuldade de se comunicar, tem a perda de um membro, tem algum tipo de deficiência intelectual. Tem 10 milhões de brasileiros, 5% da população cai nessa categoria. E o pessoal da terceira idade, chamada terceira idade, é 17%. 60 anos mais? 60 anos mais já é 17% da população. O Brasil tem a mais alta taxa de envelhecimento populacional do planeta. Nós estamos fazendo em 30 anos o que a França levou 105 para fazer, em termos de envelhecimento populacional. Em 2050, nós vamos ter 1/3, 30% da população com mais de 60 anos. 2050 é depois de amanhã. Exatamente. Nós vamos ter 1/3 da população com mais de 60 anos. E todos nós vamos viver cada vez mais. A expectativa de vida aumenta 1 ano a cada 3 no Brasil. Cada 3 anos que passa, se pendura mais 1 ano na expectativa de vida. Então, passa 3 anos, passa para 80 anos. Daqui a 3 anos, 81. E vai indo. Quer dizer, depois de 20 anos, aumentou 7 no total, né? E você vai vivendo cada vez mais e com saúde. E você ainda é produtivo. Até uma boa parte desse período da sua vida, você é produtivo. Até 70 e poucos anos, você é plenamente produtivo. Quando se fala de cultura organizacional, quando se fala de prática, as médias empresas começaram, têm o hábito de contratar pessoas que elas consideram sócios ou pessoas trabalhando com elas, normalmente são pessoas mais novas. E essas empresas, médias empresas estão aí e elas podem contratar. Então, elas nem tinham gente mais velha para poder demitir. Isso aconteceu muito num cenário que a gente viu aí. Quando se fala nisso, além das questões etarismo, além de outras questões assim, uma empresa, se ela fala, olha, eu quero colocar aqui um número qualquer, eu quero 20% da minha mão de obra aqui, 50 a mais aqui, 50, 60 a mais. O RH pode dizer, não é bem assim, porque a gente vai cair numa categoria, isso traz uma complicação. Legalmente, você tem alguma experiência assim que diz que você tem que ter um certo cuidado por questões legais, questões tributárias, enfim, de uma empresa que pega a cultura e fala, você colocar esse pessoal mais velho, eles estão para se aposentar ou eles vão dar trabalho, eu não quero. Esse é o argumento. O argumento que a gente escuta... Traz prejuízo. Veja, esse é um argumento velado. Velado. Tá? Esse é um argumento velado. É uma verdade tácita, mas é velado. Ninguém sai falando isso no jornal. Mas assim, você vai convivendo, você vai aprendendo aqui e ali, você escuta uma coisa ou outra.
O que se sabe é que a assessoria jurídica de uma empresa, aquela que assessora o RH diretamente, ela sempre coloca alguns obstáculos para alguns perfis de pessoas. O mais velho é com relação à questão da saúde. Uhum. Esse cara vai ficar doente uma certa hora, vai começar a faltar, vai começar a ter O programa dificuldades. deles que eles têm não atende, né? E não é nem tanto por 50 a mais, porque é difícil você achar uma pessoa de 50 anos doente, né? É. A partir de 60 já começa a ter essas preocupações, né? Do mesmo modo que eles põem obstáculo para a mulher que tem filho pequeno. Sim. Ou, Velado ou também. possibilidade Velado de também. ficar grávida a curto espaço de tempo. Começa aquele monte de coisa, ela não vai vir trabalhar, ela vai ter que se ausentar, bibibi, bobobó. Na verdade, olha, eu digo a você que é tudo falácia. E para tudo você tem conserto. Eu não acho que uma pessoa com mais de 60 anos vai ficar doente com uma incidência muito maior do que qualquer outro indivíduo. Não é um risco maior. De fato, não é um risco A menos que você coloque o cara no chão de fábrica para operar a máquina. É. E, de novo, a gente volta naquele problema da pessoa mais simples, na verdade, estar confinada a determinados tipos de atividades. Aí é claro que um rapaz de 20 anos com força vai levantar um peso que um camarada de 60 anos não vai conseguir levantar com a mesma facilidade. Então, o risco dele se acidentar É muito maior, passa a muito ser maior. maior. Você tem que gerenciar isso, como você gerencia qualquer outra operação dentro da sua instalação. Agora, você usar isso como argumento para não contratar uma pessoa me parece uma coisa meio exagerada. Eu acho que para certas funções, sim. Você vai colocar um camarada numa operação braçal e você nota que ele não tem a condição física para isso, é natural que você não coloque lá. Você pode estar ameaçando a vida dele se você fizer isso. Mas, de modo geral, você consegue contornar. Se a sua meta na empresa é ter X% do quadro profissional, por exemplo, de pessoas 50 a mais, você vai colocar esses caras em funções gerenciais, administrativas e retaguarda. Ali no meio, né? Você vai Em algum colocar ele ali. lugar, põe numa mesa, num desk, ele vai ser um comprador, vai ser, sei lá, alguma atividade que não seja física. Né? E aonde o potencial dele está ali, né? É. Da experiência dele, né? A capacidade dele de gerenciar aquilo. Aliás, de viver. a lei protegendo e pedindo cota, no caso do PCD, por exemplo, mais ajuda ou mais atrapalha ou não resolve nada? Como é que você Olha, vê? eu não tenho uma opinião definitiva a esse respeito, honestamente, porque, por um lado, você tem aquele argumento de que tudo que complica a gestão de uma empresa vira custo e o custo acaba no produto. Esse é um argumento. O outro argumento é, mas você tem essas pessoas que não têm muitas oportunidades, então como é que a gente faz para dar uma mão para elas, para ajudar? E esses caras, pessoas com deficiência, são as que têm menos condição realmente de sobreviver. Sim. Porque elas têm uma limitação óbvia no corpo delas, né? Então, eu não sei te dizer, eu acho que tem um lado social que é correto, você dá atenção, por outro lado, se você onera demais as empresas com cotas, você tem um problema de custo. Você cai naquele limbo que é difícil você ter uma argumentação. Qualquer coisa que você fale que tenha um foco mais gerencial, mais econômico, é passível de ser visto como uma visão antiética, como uma postura antiética ou antissocial. E se você vai para o puro ético, nós temos que ajudar todo mundo, quem é que paga a conta? É. Então, tem que achar um equilíbrio aí, eu não sei te dizer se é o por meio meio de termo. uma lei. Né? Não sei. Mas, enfim, eu acho que alguma atenção tem que ser dada. Então a questão do etarismo, né, realmente uma questão de se reinventar, né, dessa pessoa que está com 50 anos e está percebendo que ele está começando a ficar fora do jogo, ele se reinventar para uma nova etapa dentro da organização, né, porque não vai ser uma lei que vai proteger, Olha, não vai eu não ser conheço ninguém que peça por cota para pessoas mais velhas. Tá? As poucas vezes que eu vi alguém mencionar isso, todo mundo em volta falou, cara, não inventa esse negócio, que isso aí é bandalheira, isso não vai funcionar. O que eu acho que tem que ser pensado seriamente no país é implantar, não sei se existe, me parece que não, implantar um sistema de educação adulta para esse tipo de perfil. Pessoas bem mais velhas, acima de 60 anos, com nível educacional muito baixo. Você tem que levar esse pessoal de volta para a escola, porque você tem que ensinar uma segunda profissão para eles. certo. Isso você não vai fazer através de um Sebrae, você não vai fazer isso através de YouTube, de mídia social, você tem que botar o cara na escola. O indivíduo que tem 60 anos de idade e fez 4 anos do primário, antigo primário, Imagina. você tem que botar o cara na escola de novo para ele poder aprender alguma coisa diferente que lhe permita continuar na atividade profissional. Então, eu acho que o país precisa olhar para ele. Nós estamos falando de milhões de pessoas, não estamos falando de um grupinho de 50 mil aqui, 10 mil ali. Estamos falando Mas de aí você milhões. também concorda que assim, eu preciso de você.
como foi dito ontem, eu preciso de você, mas de um novo você. Você que fez que se aprofundou nos estudos, que se especializou em algo diferente. Eu preciso de você com a sua experiência, mas um novo você. E esse processo de educação... Na Itália, a Itália tem um dispositivo na Constituição dela que foi estabelecido uns 10 anos atrás. Ela diz que o Estado tem que fornecer para 100% da população, educação contínua do dia que nasce ao dia que morre. Ou seja, não importa a sua idade, tem que existir uma vaga em algum lugar do país para você estudar alguma coisa que você precise na sua vida. Se estão fazendo, eu não sei, mas está na Constituição. Esse conceito de educação contínua, que é muito debatido na Europa, só não é implantado a pleno porque tem um custo altíssimo. Você está pegando não só os jovens até 24, 25 anos e educando, mas você está pegando todo o restante da população e gerando vagas no sistema educacional adulto. Mas é o que se diz, o mundo está mudando tão rápido que eu não posso jogar nem nas costas das empresas a responsabilidade por manter esse pessoal atualizado e nem no próprio indivíduo que tem que pagar do bolso. Eu tenho que ter uma estrutura pública de suporte. Se isso precisa na Itália, meu amigo, você imagina aqui. Nossa. Aí nós estamos, né? Isso vai ter que ser discutido seriamente no futuro. E tem muita gente aí de 60 anos mais que até se especializou de alguma maneira e entrou na empresa e na organização da empresa foi levando. Tem até uma frase que, se bobear, é do Peter Drucker. Se for boa, aquelas bem Peter Drucker, assim, que diz: se você acha caro treinar alguém, você vai ver o preço de ter alguém sem treinamento nenhum na tua empresa. Não, a frase que eu acho que é do Peter Drucker é o seguinte: existe sim um risco de você treinar alguém e alguém sair. Mas o risco maior é você não treinar e se alguém ficar. Eu acredito muito nisso assim também, porque existe isso. E muita gente passou por isso. As coisas aconteciam numa outra velocidade, né? Assim, então as pessoas entravam na empresa e iam fazendo aquelas coisas. E para quem começou sua atividade profissional aí no início dos anos 70, ele teve uma outra velocidade, né? Mesmo que ele tenha estudado, de alguma maneira ele perdeu o time, assim. Ele tem estudo, mas de fato ele não comprova uma competência em relação àquele diploma. Aí são os caras que se desatualizaram, né? O cara estudou 50 anos atrás, 40 anos atrás e nunca mais estudou e realmente se desatualizou. Mas essa população também existe, né? Aqui no... muita gente. E aí essa ideia da Itália é justamente para combater isso, né? Não deixar a pessoa se... Eu crio condições. E esse conceito de educação contínua, ele é um conceito que a Europa inteira vai acabar implantando com o passar do tempo, porque existe claramente estabelecida essa visão. É mais uma questão de custo do que de consciência. Todo mundo já concorda com isso. Vamos ver como é que tem que pagar essa brincadeira, né? Porque todo mundo está vendo, o mundo muda muito rápido e as pessoas mais velhas têm mais dificuldades em se ajustar. Tem profissão que está sumindo, profissão que está surgindo. Você não vai enquadrar um telegrafista porque não existe mais o... Então, operador de telex. Ele tem que ser requalificado em todas as idades. E a população está ficando cada vez mais velha. Então, é um peso bastante grande sobre o Estado. Isso. Mas, vamos voltar para o Brasil. A Europa vai resolver o pepino dela de algum jeito. A gente aqui não vai conseguir reinserir ninguém no mercado profissional se não requalificar esse povo todo. Preciso de você, mas um outro você. Então essa pessoa precisa se requalificar, ela precisa de uma turbinada, ela precisa de algo que é tirar o pó. Você vê, o mundo deu uma mudada muito grande depois que a China passou a ser uma grande potência e começou a fabricar coisas com qualidade, né? Até então, o que a China fabricava com nome chinês não prestava, né? Exato. E hoje presta muito. Então, e a mão de obra nesses lugares começou a ficar cara. E tem-se uma pesquisa que diz que os olhos daqueles que contratam mão de obra vai se voltar para a América Latina, que é onde tem uma mão de obra que é mais barata do que o restante do mundo. Só que o problema é que o Brasil não está preparado para isso, porque o povo brasileiro não tem instrução suficiente para atender às necessidades dessas oportunidades que vão surgir. Então, no nosso caso, como você estava dizendo, o problema é mais grave ainda, né?
Mais do que nunca, essa precisa ser uma pauta assim, urgente, né? A gente precisa de educação continuada, precisa colocar a galera para ter condições de trabalhar, senão... Porque senão o cara vai abrir lá o YouTube, uns prateadão, brilhante, dá de cara com quem? Um cara de calça agarrada e sapatinho sem meia, encostado na Mercedes de milhões, dizendo que você é a média, que você tem que atravessar o caco de vidro, que você... Ah, puta, não tem como uma pessoa olhar para aquilo e falar, vou ficar desatualizado. Não tem realidade nisso, né, para as pessoas que são as prateadas, né? Olha, eu vou dar um palpite, porque teria que perguntar isso para eles. E o mundo acadêmico tem sua própria cultura. Eu acho que a universidade pública teria toda a boa vontade de ajudar, porque eles se enxergam muito numa missão social. Sem dúvida. E tem que estar ali mesmo, né? Então. Tem que ter. Então, se você fala, vamos estender o ensino para o público, eu acho que você teria muita receptividade. E o ensino privado, a pergunta ia ser quem paga a conta. Se alguém pagar a conta, não tem problema. Puta, temos vaga aqui até. E ainda tem a possibilidade do ensino à distância, através do celular que todo mundo tem. Então, você tem alguma possibilidade de chegar... Quebrar esse paradigma, né? Da pessoa É. e os interesses. Se o governo ajuda, né, a rede particular, eu lembro quando tinha alguns... quando eu trabalhava numa faculdade e houve um incentivo do governo para fazer lá o Pronatec, os donos de faculdade particular estavam fazendo promoção. Se você vier aqui, eu te dou um tablet. Eles estavam ganhando os tubos naquela bolso, época. Eles estavam ganhando os tubos aqui. Então, assim, não era um apoio, não era uma concordância social, não, era dinheiro mesmo que estava valendo ali. Né? Tem um amigo nosso que ele é professor, engenheiro, ele era engenheiro de uma puta de uma empresa boa, ele viajava o mundo pela empresa. Um belo dia, ele pediu demissão, no mesmo dia, ele pediu demissão dessa empresa, foi e cancelou a carteirinha dele de engenheiro. Ele deixou de ser engenheiro naquele dia. Ele falou, porra, e a gente viveu isso muito, pessoas que queriam mudar de profissão porque não conseguem mais entrar no mercado, falam, ninguém mais me quer, então eu quero mudar. E aí, eu lembro de um caso de um cara mais jovem que era advogado, e ele chegou ao pai dele e falou, pai, é o seguinte, eu tô saindo. O pai dele já era advogado, no escritório cheio de clientes e tal, e ele, eu tô saindo, eu vou fazer outra coisa, eu gosto de lidar com isso. Eu estou pensando em fazer um barco luxuoso para pescas, eu vou construir o barco e aí eu vou alugar para o pessoal pescar no Mato Grosso e tal. O pai dele falou, me leva. E os dois entraram. E eles, na época eles tinham gastado mais de R$1 milhão, isso em 2016, no barco. Espero que estejam bem hoje. Tá? Me leva. Pô, o pai também tem o mesmo desejo, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você, que agora a gente traz um pouco do empreendedorismo. Parece que chega para essas pessoas a ideia de que, eu vou ter que ser empreendedor. É uma mistura de empreendedor por oportunidade, com o empreendedor por necessidade. É o melhor caminho para o sênior? Mas é que tá, né? Foi bom você ter colocado essa questão, porque vamos tentar desmistificar algumas coisas. Essa palavra empreendedor, hoje ela virou que nem consultor. Qualquer um é consultor, qualquer um é empreendedor. Ficou barata, se você vai lá e abre um MEI, o que é um MEI? Microempreendedor individual. Você é um empreendedor. Uhum. Então, se você hoje se pejotizou através de um MEI, você virou um empreendedor. O conceito do empreendedor era bem mais sofisticado do que isso, né? Era você criar um negócio novo a partir do zero, criar uma empresa. Você colocar um CNPJ na sua pessoa física só para poder emitir uma nota fiscal não é empreender, necessariamente. De repente até você começa assim, mas não é assim. Isso não é garantia de nada. Mas né, o Brasil tem 12 milhões de empreendedores porque tem 12 milhões de MEIs. E que de empreendedor, se a gente for buscar, então, você tem nada. o cara se demite ou é demitido e se torna um MEI, ele se tornou um empreendedor, é isso que é vendido para ele. Agora você é um empreendedor, agora você está por conta própria, agora você é dono do seu nariz, agora faça acontecer. O lado romantizado do empreendedor. Era só uma contingência da vida, ele virou um prestador de serviço, nada mais, né? Então, é vendido de um jeito, mas na verdade você não pode transformar o empreendedorismo na panaceia para resolver o pepino da humanidade. Uma outra pessoa tem habilidade, vocação, interesse, desejo, recurso.
Eu quero ser um empresário. Você começa a ser um empresário empreendendo alguma coisa. Você inicia uma atividade empresarial pequenininho, Isso, mas você tem uma explode. ambição, você tem uma meta, você tem um foco, você tem um desejo, você quer transformar aquilo numa empresa e você passa a ser empresário. Agora, você quer sobreviver prestando serviço, você vai ser um MEI. E eu desejo que você ganhe muito dinheiro e viva muito bem, mas você não vai ser um empresário. Você não está empreendendo nada. Você está vivendo, vendendo o teu serviço e vivendo. Então tem muita confusão em torno do termo empreendedorismo. O paradigma, Fábio, de que o cachorro velho não aprende truque novo é uma mentira. Quer dizer, você tem visto na prática gente da geração prateada se reinventando e dando muito resultado. E esse é um conselho que você daria para a galera? Olha, na minha casa o cachorro velho, ele educa o dono. Ele faz de tudo para eu mudar meu jeito de ser. Ele te leva para passear de manhã. Opa. Ele vai lá e te chama. Me chama, me leva. Tá tudo certinho. Ele educa o dono. Eu acho que todo mundo tem flexibilidade para aprender, e é o que você falou no começo do nosso papo, depende de personalidade. Tem gente que é mais aberta à novidade, está sempre se reciclando, porque ele é assim. Tem gente que é teimoso desde o dia que nasceu, tem gente que se insere bem dentro de uma empresa porque trabalha bem em equipe, tem gente que não gosta de fazer isso. Tem todo tipo de gente. Eu acho difícil você rotular coisas, espetar coisas na testa de um camarada mais velho e dizer, ele é teimoso ou não é teimoso, ele tem mais dificuldade de assimilar a tecnologia ou não tem. Eu acho que a grande diferença entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova se resume a uma única coisa, maturidade. Então, E o uma que é pessoa isso? mais velha, ela é mais madura porque já viveu muito mais na vida. Então, ela tem um conjunto de balizadores, um conjunto de experiências que lhe permite tomar decisão, ver se uma coisa é mais acertada, mais errada, ter um feeling de que o caminho é por aqui, não é por ali. O jovem é mais experimental, pela própria natureza dele, tá certo? Agora, personalidade está espalhado por todas as idades, tem todo tipo de gente em todos os tipos de idade. Então, eu não espetaria um rótulo de que o mais velho tem essa deficiência ou essa facilidade. Eu só diria o seguinte, o mais velho, com certeza absoluta, é mais maduro porque viveu mais. O mais jovem é mais ousado porque ele não tem nada que diga para ele que não vai dar certo. Então, ele é mais ousado porque ele vai na galega. Ele tenta, ele experimenta. E é da sucessão de experimentações que ele vai amadurecendo e um dia ele vira um indivíduo mais velho, um indivíduo maduro. Então, a combinação das duas coisas é que eu acho que faz sentido. Como é a vida na sociedade? Na sociedade, de modo geral, você vê isso. O que é uma família? Senão você juntar a garotada que está sempre puxando a corda, que os pais estão dizendo, não, mas peraí, não é bem por aí, vamos segurar. E no fim, todo mundo sobrevive. E a família segue, vai para frente. Uma empresa não é muito diferente disso. A questão é simplificar, abrir as portas e jogar junto, né? E bom senso. E bom senso, né? Bom senso é uma boa palavra para sintetizar tudo isso. Para não exagerar por um lado e nem pelo outro, né? E não inventar política onde não precisa. Outro dia eu estava atendendo uma empresa. Ela fica, eu não vou dizer a cidade, nada, porque ela é a maior empresa daquela cidade, mas é uma cidade pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul. Só tem alemão naquela cidade. E ela inventou de criar uma política de diversidade e inclusão e tinha que ter X indivíduos negros ali. Não tem na porra da cidade ninguém com aquelas características. Teve que importar. Teve de importar. Aí eu perguntei para o presidente, para que você fez isso? Não, porque tem que ter, porque é uma política de diversidade e inclusão. Cara, se você botar um italiano na tua empresa, você já criou uma política de diversidade e inclusão. Mas ele comprou um pacote que deram para ele, né? Ele comprou a ideia de que se ele não fizer aquilo, a mídia vai cair de pau, o setor de atividade dele vai cair de pau, alguém vai descobrir isso, vai fazer um escândalo em torno do negócio, algum deputado estadual vai arrumar uma encrenca. Eu não sei o que ele enfiou na cabeça, mas é um bom exemplo do que não serve, não faz sentido. Provavelmente na comunidade dele tem pessoas que precisam de ajuda. Algum tipo de ajuda. Ele vai encontrar uma pessoa com deficiência na cidade dele. Ele vai encontrar uma pessoa mais velha na cidade dele. Ele vai encontrar alguém que passou uma fase muito difícil, está em depressão na cidade dele. Se ele trouxer para dentro, ele está fazendo política de inclusão ou diversidade. Mas ele pegou um caminho... Um modelinho. Que o mundo acha que era o mais adequado. Ele botou isso na cabeça e teve que importar mão de obra. O que você falou é verdade. Ele importou mão de obra. E lá naquele velado, a gente precisa resolver essa porra. Não é uma ideia de ajudar. E trataram a mão de obra importada como a última bolacha do pacote. Porque, temos que abraçar esse cara, virou o rei.
Nem ele que foi para lá sabe por que está sendo tão bem tratado. É muito artificial. Você não pode ir por aí, tem que ser natural a coisa. Tem que estar sintonizado com a realidade, tem que fazer o que faz sentido. E o bom senso tem que prevalecer nisso tudo. Entendo. Da mesma forma que quando eu vou para a Bahia, eu tive escritório em Salvador durante muitos anos. 70% da população é negra. Você entra em qualquer empresa de maior porte lá, você não encontra um na gestão, na gerência para cima. Não tem nenhum negro na gestão de nenhuma empresa de médio e grande porte na Bahia. E a população inteira é majoritariamente negra. Ali faz sentido você falar, por que a gente não põe esse pessoal, não dá oportunidade para esse pessoal subir na carreira? Falta treinamento, dá. Abre as portas, põe o sujeito lá, vê o que acontece, deixa ele. Faz sentido, né? Aí faz sentido. Lá você tem que fazer isso, porque lá você está espelhando a realidade daquela sociedade, não está inventando nada. Obrigado, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Por você ter aceito esse convite. Foi muito rico a gente aprender com você, trazer isso. E tenho certeza que essas dicas vão valer aí para todo mundo. Estou à disposição, gente. Não, e você vai precisar voltar, porque a gente vai ter muito mais coisa para conversar. Né? E a gente quer envelhecer junto, né? E conversando sobre isso e encontrando caminhos para isso, né? Inclusive a nossa ideia não é nem mandar convite, é intimação. Ótimo. Pronto. Só não faça esse dia de chuva, que você viu o tempo que demorou É, para chegar. é uma intimação sem validade para o dia de chuva. Intimação seca. Intimação seca. Mas eu que agradeço a vocês a oportunidade. É sempre legal bater um papo, expressar as ideias, compartilhar pensamentos e experiências. Tem vários projetos que estão em desenvolvimento, principalmente na DVB. A DVB incorporou o Observatório da Longevidade. Instituto, né? Ele Criou agora um chama instituto. Então, os projetos que a gente tinha ganharam um fôlego maior, porque dentro da DVB eu tenho agora muito mais recursos para fazer as coisas. Então, numa próxima visita, eu quero ter a oportunidade de divulgar as nossas iniciativas. Para a gente é uma honra muito grande. E eu quero que você também até nos indique alguém que possa vir, ou alguém que a gente também possa entrevistar. Opa, tem uma longa lista. Muito obrigado a todos e vamos até a próxima. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente.